Vamos então para a palavra de Deus, o Salmo 103, versículos 1 a 5. É com amor, né? No coração dele. Salmo 103, versos 1 a 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É na área, não é na área? Isso. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra santa, pela tua palavra poderosa, pela tua palavra, Senhor, que traz vida aos nossos corações. E pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja não só nos convencendo, Pai, Senhor, mas trazendo a cada um de nós a condição, o desejo ardente, Senhor, de obedecer, ó Deus, a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos falar sobre algo, um tema assim que nos é muito difícil, a tal da gratidão. É algo assim que todos nós temos dificuldade de praticar, é a gratidão. Até mesmo assim, os que se consideram, né, pessoas gratas, pessoas assim, satisfeitas, né, a gente se vê se queixando em alguns momentos, né, a gente se vê algumas vezes, porque a gratidão, ela não é somente a questão de não reclamar, mas é às vezes a gente achar que está fazendo algo por nós mesmos, no nosso poder, na nossa força, deixa que nós estamos fazendo porque Deus nos permite. E aí, porque nos falta gratidão, a gente não reconhece que é Deus que está fazendo aquela obra em nossas vidas, a gente acha que é a gente, e aí a gente se torna soberbo, e ainda acha assim, eu sou uma pessoa tão grata, eu sou uma pessoa tão satisfeita da minha vida, eu não vivo reclamando igual fulano, e deixa que às vezes o meu coração está cheio de soberba, porque eu acho que isso depende de mim mesmo, não depende. Depende da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E aí a gente precisa estar aqui igual o salmista, né? Que ele está buscando sempre se lembrar de ser grato ao Senhor, de sempre bendizer ao Senhor. Ele diz para a própria alma dele: bendize minha alma, bendiga ao Senhor. Tudo que há em mim, todo o meu ser, louve ao Senhor, bendiga a Ele. Por quê? Porque é Ele que perdoa todas as minhas iniquidades. Eu sou uma pessoa falha, eu sou uma pessoa que peca, eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que não posso fazer nada de bom por mim mesmo. Então, porque o Senhor me perdoa, então alma, bendiga ao Senhor, bendiga a Ele. E aí ele continua dizendo, também Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Ele tem esse poder. Muitas vezes a gente não recorre para esse poder de Deus, né, para ser curado. Só que Ele tem esse poder. Igreja do Senhor, a gente precisa acordar para isso. O Senhor tem poder para nos curar. O Senhor tem poder para até mesmo nos levantar, né, da pior das enfermidades e até mesmo da morte. Irmãos, são tantos e tantos e tantos testemunhos, principalmente ali no continente africano, de morto que ressuscita, que vocês não têm ideia. Gente, procura ler sobre essas coisas. Vocês vão se encher de fé. A nossa fé precisa ser renovada com relação ao poder de Deus que Ele opera na igreja. Amém? Então Ele tem poder e Ele cura todas as nossas enfermidades. E a gente precisa ter essa consciência, esse coração de estar grato a Ele por isso. Ele é quem redime a nossa vida da cova. O que é isso? Ele nos tira da morte e Ele nos traz para a vida. É isso que a gente estava cantando, né? Ele nos tira da morte e Ele nos traz para a vida. E nessa vida que Ele nos dá, Ele coroa de graça e de misericórdia. Ele não só nos dá uma vida nova, mas essa vida que Ele nos dá, Ele enche, Ele adorna a nossa vida com coroa, com graça e com misericórdia. É esse o nosso Deus. Por isso que nós temos que bendizer e dar graças a Ele. E aí, no versículo 5 diz:
ele farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vê bem, ele farta de bens a tua velhice, ou seja, mesmo quando eu já estiver, né, velha e mais idosa, e as coisas não estiverem tão fáceis assim, é aquela idade do condor, né, ele renova a nossa mocidade. Vocês creem nessa promessa? Amém. Mesmo que esteja na sua velhice, né, ele farta de bens a nossa velhice, e a sua mocidade se renova como a da águia. Isso é promessa do Senhor. E a gente, vivendo essas promessas do Senhor, o nosso coração pode se encher de gratidão. Amém? Amém. Então, irmãos, quando nós somos gratos, a gente reconhece. Amém. A gente reconhece que o que a gente tem não é mérito nosso, né, vem de Deus. E uma coisa que a gente precisa entender é que a pessoa que ela tem, né, um hábito de reclamar muito, de se queixar, que a vida é muito difícil, principalmente para ela, para os outros até é fácil. Né? A pessoa que ela tem esse espírito de murmuração, ela até acha que para os outros é fácil. Mas para ela, a vida assim, é uma coisa difícil demais. Tudo é muito difícil. E aí, realmente essa pessoa tem seus motivos. Ela tem seus motivos. Né? Se ela for lhe contar os motivos dela, ela tem. Só que o que ela precisa entender, o que a gente precisa entender, é que, mesmo tendo motivo, o fato da gente reclamar não vai mudar as circunstâncias. Até muda, mas para pior. Porque a gente atrasa o processo de Deus quando a gente murmura. E aí a gente vai ver em 1 Coríntios 10:10, que diz o seguinte, 1 Coríntios 10:10. Eu acho que agora é na NVI. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. No versículo 11 diz, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Irmãos, esse é um dos raros textos que a Bíblia fala a respeito de algo que foi escrito a respeito de tudo o que aconteceu com o povo de Deus, que foi escrito para nossa advertência. Não murmurar, não se queixar, não se queixem como alguns deles se queixaram, e eles foram mortos. Eles teriam que fazer uma pequena jornada até chegar à terra prometida, e Deus os deixou ali no Egito, no deserto, né, por causa da falta de gratidão, da falta de reconhecimento, da falta de fé no que Deus iria fazer. E Deus os deixou ali no deserto até que fossem mortos. Então, irmãos, isso foi escrito para a nossa advertência. E a gente precisa ficar muito, muito esperto com relação a isso. Amém? Por que, irmãos, que a gente precisa ser grato, além, né, desses motivos que nós já falamos aqui? Nós vamos enumerar alguns motivos que a gente viu assim na palavra, que são motivos que nos incentivam a gente ser grato. Amém? Primeiro, a gratidão agrada a Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. O primeiro motivo, porque a gratidão agrada a Deus. Se não tivesse nenhum outro motivo, só esse motivo já seria suficiente, amém? Eu quero agradar o coração de Deus? Quero agradar ou não o coração de Deus? Você quer ou não quer agradar o coração de Deus? Então, se eu quero agradar a Deus, eu vou ser grato, eu vou ter atitude de gratidão, amém? 1 Tessalonicenses 5:18 diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Fazer o quê? Dar graças em todas as circunstâncias. É só quando está bom que dá graças? Ah, meu Deus, obrigado, porque está uma paz tão grande aqui em casa, né? Porque nunca mais teve um quebra-pau, um barraco daqueles aqui em casa. Senhor, obrigado, sou tão grata ao Senhor. Sim. E quando está o quebra-pau? A gente precisa ser grato a Deus também ou não? Mas a gente vai ser grato pelo quebra-pau. Senhor, obrigado por esse
Gente, Senhor, a gente vai ser grato a Deus, porque Ele está presente conosco. Irmãos, num momento como esse, se a gente aprender a ser grato a Deus, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco, a gente trouxer essa consciência de que Deus está aqui comigo, eu vou poupar até minhas palavras de falar besteira na hora do quebra-pau. Amém? Então, como é que a gente faz para dar graças em toda circunstância? Está aqui o segredo. Reconheça, de acordo com Provérbios 3:6, diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Se a gente reconhece que Deus está conosco em todas as nossas circunstâncias, em todos os nossos caminhos, a gente vai ter uma atitude de gratidão a Ele. É o Senhor que está me permitindo passar por isso. Irmãos, muitas vezes, não é nem uma consciência que vem a nós, não é nem a de que é o Senhor que está me trazendo por esse caminho. Mas é a consciência que o Espírito Santo nos traz do que é que nós fizemos para estarmos passando por aquela situação. Quando a gente busca a Deus nas situações, Ele nos abre a nossa consciência, Ele abre, ao nosso coração, para que a gente perceba que onde foi, o que nós plantamos para estar no meio daquela situação tão difícil, e isso deve nos acordar e nos tirar daquela atitude errada que a gente entrou nela. Nós devemos ser levados ao arrependimento e à mudança. Amém? Amém? O segundo motivo: a gratidão muda as circunstâncias. Mas é sempre que, Senhor, obrigado, Senhor, sou grata, que as circunstâncias vão mudar? Não. Mas mesmo quando as circunstâncias elas não são mudadas, a gente é mudado quando a gente é grato. Então a gratidão muda as circunstâncias ou nos muda. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado o espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que eu o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O 10 ainda. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Irmãos, se coloca aqui no lugar de Paulo. O apóstolo tem visões grandiosas lá do céu, do terceiro céu. Ele tem, assim, revelações grandiosas. E aí, ele diz que por causa dessas revelações, para impedir que ele se exaltasse, foi dado um espinho na carne. A gente não vai entrar aqui em o que era o espinho, tá? Porque é um ponto polêmico, mas era algo que realmente incomodava muito a ele. Foi tanto que ele pediu, diz que ele rogou por 3 vezes ao Senhor que tirasse. Era algo que incomodava muito, Então, veja bem, você recebe uma revelação do Senhor, coisas grandiosas do Senhor, E aí, o que acontece? Um espinho na carne, um troço na sua vida, e você recebe a revelação que isso é para você não se ensoberbecer. Aí você vai e fala assim: então por que Deus me deu essa revelação dessas coisas? Era melhor que eu não tivesse nem passado por isso. De que adianta ter usufruído de coisas tão grandes para agora ficar passando por uma situação dessa, um tormento desse? Não era melhor que não tivesse nem recebido? Pensa bem. Pensa bem. Se a gente age desse jeito. Do que adiantou tanto poder na minha vida? Do que adiantou? Eu fui naquela vigília, foi tão abençoado lá no retiro. Eu tive uma visão tão grandiosa. Do que adiantou tudo aquilo? Com 2 meses depois eu já estava afundada, já num poço escuro. Do que adiantou?
Paulo não teve essa visão. A visão que o apóstolo Paulo teve foi a seguinte: eu vou buscar o Senhor, eu vou pedir ao Senhor que Ele me tire esse tormento. Mas aí, quando ele ouve a voz do Senhor, que a voz do Senhor fala para ele: a minha graça é suficiente para você. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa é na fraqueza, não é na sua força, não é na sua sabedoria, não é no seu poder que você teve tudo que você teve, não é porque você é bom, não é porque você é a última Coca-Cola do deserto, não é. Você não é a última creme crack do pacote, você não é. Você é apenas uma pessoa que depende, que precisa depender de mim. É só isso que você é. Porque se você depender de mim, você vai ser. Você vai fazer. Você vai mover. Mas se você não depender de mim, você vai somente para os caminhos, os lugares que a gente se leva, gente. A gente sabe para onde a gente se conduz. Na nossa soberba, na nossa força, na nossa sabedoria. Quando a gente não depende de Deus, ninguém sabe. E quando a gente depende do Senhor, Ele nos leva mais alto. Amém? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele reconhece isso. E aí ele diz: por amor de Cristo eu me alegro nas fraquezas. Por amor de Cristo eu me alegro nas minhas fraquezas. Eu me alegro nos insultos. Quando eu sou insultado, eu me alegro. Sabe por quê? Porque quando eu sou insultada, eu posso ver que eu estou passando pela mesma coisa que meu Salvador passou. Eu não posso ser maior que Ele. Eu não sei se faz sentido, mas nesses últimos dias o Senhor tem colocado assim, eu creio que é o Senhor, tem colocado no meu coração uma oração assim que eu estou me surpreendendo. Eu tenho orado e pedido ao Senhor que Ele me faça querer passar pelo que os mártires passaram. Que Ele me dê esse coração de querer passar pelo que os mártires passaram. De querer sofrer por Jesus. Isso é o que é masoquismo? Não. Isso é querer experimentar, assim, um mínimo, um pouquinho só, do que o nosso Salvador passou por nós. E é um negócio assim difícil para a nossa carne dizer assim: eu me alegro nos insultos. Irmãos, porque se alguém vem para nós e fala um tantinho assim, olha, por isso eu falo desses crentes. Porque crente é tudo. Aí fala, você já fica assim, se peneirando para dizer uma resposta à altura, não é? A gente não fica, irmãos, incomodado. A gente não fica incomodado, não é por misericórdia daquela pessoa que não tem a visão do que é ser crente, do que é andar para Deus, do que é viver para Deus. A gente tem raiva porque está ofendendo a gente. Vai estar me ofendendo. E a gente quer defender de qualquer forma, quer falar a altura, né? O apóstolo Paulo diz, ele se regozija, ele se alegra nos insultos. Ele se alegra nas necessidades. Ele se alegra nas necessidades. Sabe o que é isso? Está faltando alguma coisa. O básico. Porque necessidade não é faltar alguma coisa que não faz falta, não. Necessidade é quando falta o básico. E aí o apóstolo Paulo diz, eu me alegro nas necessidades. Eu me alegro também nas perseguições. Gente, perseguição na época do apóstolo Paulo não era as perseguiçãozinhas que tem hoje em dia para lá, não, viu? Não é não. A perseguição que o apóstolo Paulo sofria era trem de vida ou morte mesmo. Ele mesmo foi apedrejado, foi dado como morto, né? O pastor pregou aqui, foi dado como morto. Tu já pensou o que é levar pedrada até ser dado como morto? Não é só uma pedradinha, um pouquinho assim, não. É pedrada feia, de tamanho de pedra de calçamento, o negócio é feio. Ele diz, eu me alegro nas necessidades, nas perseguições, eu me alegro até nas angústias. Porque essas outras coisas, elas são exteriores, né?
Agora, angústia é um trem que é aqui dentro. E aí ele diz, quando eu estou angustiado também, quando eu estou naquela, para baixo mesmo, até por passar por esses momentos de angústia, eu me alegro também. Sabe por quê? Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que o poder de Deus opera em mim. Quando eu sou fraco, é que o poder de Deus se manifesta em mim. Quando eu não sou ninguém, é que o Senhor é alguém em mim. Amém? O terceiro motivo pelo qual nós devemos ser gratos. A gratidão, ela gera contentamento. A gratidão, ela gera alegria. Filipenses 4:11 diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente. E qual é o segredo de viver contente, irmãos? Ele fala no versículo anterior: eu aprendi a me adaptar a qualquer situação. Ah, está fácil? Eu me adapto a essa situação e vou me alegrar porque as coisas estão fáceis, está tudo sossegado, tranquilo, na boa. Está difícil? Eu vou me adaptar a essa situação difícil. Eu vou me reforçar. Como é que a gente se reforça? Como é que a gente se adapta? Né? Como é que a gente se adapta, irmãos? Por exemplo, se dá calor, a gente vai tomar banho, a gente vai para debaixo do ventilador, a gente vai dar o nosso jeito, né? Diminui a quantidade de roupa, o tecido da roupa a gente muda. Se está frio, coisa que não é muito assim, comum para nós aqui, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai vestir uma roupa mais agasalhada, né? A gente vai botar uma meia nos pés, a gente vai se adaptando às situações. E aí na nossa vida é a mesma coisa. Dependendo da situação que nós estamos passando, a gente não vai continuar vivendo do mesmo jeito, levando a nossa vida dia a dia do mesmo jeito. A gente vai se vestindo de acordo com a situação. A gente vai se moldando a elas. Mas a gente quer ficar enrijecido. A situação que quiser que mude. A circunstância que quiser que mude. O fulano que está comigo que quiser que mude. Aí eu quero ter paz. O apóstolo Paulo diz: sabe qual é o segredo de viver contente? Eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Amém? Nós podemos aprender a nos adaptar? Amém? Amém. Nada de rigidez, nada de cabeça dura, nada de cabeça dura. Dá voz ao conselho, dá voz ao Espírito. Vai lá para os pés do Senhor, escuta Ele, Ele fala conosco. Amém? Então, irmãos, ele fala nesse texto também, né, a respeito de ter fome, ele aprendeu também a passar necessidade e tudo isso. E aí a gente, quando a gente vê assim, pode parecer que a pastora está falando um pouco a respeito de comodismo. Eu vou me acomodar com a situação aqui mesmo, as coisas estão difíceis. Mas tá bom, tá difícil, mas tá bom. Eu vou levar minha vida aqui mais tranquilo mesmo, tá bom. Eu não vou lutar por algo melhor, não é isso que eu estou falando, amém? 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 Não é a respeito disso que eu estou falando. É que a revolta, a murmuração, ela não resolve. A gente bater de frente com as situações, elas não resolvem. A gente precisa buscar no Senhor como se moldar a cada situação. E aí, com relação a essas questões, né, financeiras, a gente precisa entender, né, que prosperidade, irmãos, não é ter tudo. Prosperidade é ser feliz com tudo que a gente tem. Isso é ter uma vida próspera. Não é ter tudo. É a gente aprender a ser feliz com tudo o que a gente tem. Sabe por quê? Porque as pessoas que elas são insatisfeitas, elas estão sempre com o olho naquilo que falta. Elas não conseguem olhar para aquilo que elas têm e ser gratas por aquilo que elas têm. Elas estão sempre com o olhar naquilo que falta. E aí, quando ela chega naquilo que faltava, ela vai ter o olho de novo em outra coisa que falta. Porque vai sempre, a gente nunca vai ter tudo. Dá para entender isso? Dá para entender? Então,
A pessoa que está presa, a necessidade de dela ser grata vai ser só quando ela tiver tudo que alegra o coração dela, ela nunca vai ser uma pessoa grata. Enquanto ela não aprender a olhar para ao redor dela e a ser grata com aquilo que ela tem, com as pessoas que ela tem, com as pessoas que Deus deu para conviver com ela, com a prosperidade que Deus já deu para ela, né? Ela nunca vai aprender a ser grata, mesmo que tenha coisas melhores e coisas maiores. Dá para entender isso? Amém? Em Lucas, no capítulo 12, versículo 15, diz assim: a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. A nossa vida não consiste nisso. Alguém aqui já viu algum? Eu acho que eu vi uma vez o pastor Luciano perguntando isso. Vocês já viram algum enterro, algum cortejo fúnebre com um caminhão de mudança atrás? O caixão e o caminhão de mudança atrás? Ninguém leva nada daqui. Nada. A nossa vida não consiste na quantidade de bens que nós temos, amém? Olha, só para ter um exemplo a respeito de ser grato e reconhecer ou não as coisas, né? O rei Salomão, ele escreve lá em Eclesiastes que não tem esse texto, certo? Ele escreve que a ciência, as coisas, né, que ele vai colocando lá na insatisfação dele. Ele diz assim: a ciência ela traz tristeza, o riso é loucura. E ele vai, né, falando dessas coisas da insatisfação do coração dele. E aí a gente vê a situação que Salomão vivia. Ele estava no palácio, rodeado de mulheres e riquezas. E aí chega o momento da vida dele, e aí ele conclui isso. A ciência só traz tristeza. O riso, a pessoa viver achando graça, isso é loucura, isso é devaneio, gente doida. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, preso, ele diz o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, o homem preso. Então, a nossa alegria, o nosso contentamento, ele não está ligado às circunstâncias ao que nos rodeia. A nossa alegria, o nosso contentamento, ele está ligado ao Deus que nós temos e que nos sustenta e que nos traz toda essa fonte de alegria. Amém? Amém. O quarto motivo pelo qual nós devemos ser gratos. Porque não ter gratidão nos torna insensatos. Não ter gratidão nos torna insensatos. Romanos 1, versículos 21 em diante. Diz assim: porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ele começa esse texto dizendo: porque o motivo de, certo? Ter acontecido tudo isso foi porque eles conheceram a Deus e eles não glorificaram a Deus e eles não renderam graças a Deus. Então, porque eles não glorificaram nem renderam graças a Deus, os seus pensamentos se tornaram fúteis, os seus corações se tornaram insensatos e eles se obscureceram. Ficaram como que sem visão. Ficaram igual a pessoa aliada. Igual a pessoa aliada. A pessoa não sabe onde está. Está na esquina de casa, passou já pela frente da casa. E fala assim: como que eu vou? Vou. Será que eu vou na Lagoinha? A pessoa que ela não tem gratidão no coração, ela fica assim, desorientada. E o pior de tudo, sabe o que é? O texto diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. As pessoas que se acham mais sábias, mais inteligentes do mundo, você pode ir atrás. Gente, esse povo que é muito sábio, que é muito entendido, gente, é muita babaquice. É muita. Gente, não dá para entender o que está na cabeça desse povo. As tolices que eles inventam. Você vai ver no jornal as tolices que esse povo inventa. Gente, as teorias que esse povo inventa. É só coisa de. Né? Mas ele se acha sábio, né? Então, por que não glorifica, gente? Por que não dá graça? Se torna assim. Então, a gente não vai cair nesse erro, amém? A gratidão, quinto motivo pelo qual nós devemos ser gratos. A gratidão traz multiplicação. João 6,11
quando Jesus vai multiplicar os pães dos peixes, diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto quiseram, e fez o mesmo com os peixes. Ele disse assim: Senhor, está aqui, ó, 5 pães, eu te peço que o Senhor multiplique. Pai, olha, só tem 5 aqui, o Senhor está vendo essa ruma de gente que tem aí. Senhor, suplica ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Jesus falou, multiplica esses pães. É isso que ele diz? Não. Ele simplesmente deu graças e repartiu. Dar graças, irmãos, produz multiplicação. Agradecer produz multiplicação. Amém? Amém. 6º motivo: a gratidão traz vida onde há morte. Tem muita gente que está com situações de morte. Como assim? Você não vê mais esperança. Não vê mais esperança. Ah, o meu casamento não tem mais jeito. Meu filho não tem mais jeito. Ah, minhas finanças estão sem jeito. Não tem como sair dessa situação. Ah, ser grato traz vida. João 11, 41. Diz assim: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Irmãos, Jesus, ele já agradece ao Pai, porque ele sabe que o Pai ouve. Ele já explica: eu sei que o Senhor me ouve. Quantas vezes nós temos essa consciência em nós? Eu sei que o Senhor me ouve. Quantas vezes a gente perde essa consciência? Será que o Senhor está me ouvindo? Quantas vezes você se ajoelha lá no seu quarto e diz assim: Senhor, o Senhor está mesmo aqui? Ou eu estou falando só por dentro? Ou eu estou falando só aqui para essas paredes? Por que eu não consigo te sentir? Por que eu não consigo sentir um toque do Senhor? Irmãos, Jesus, ele tinha uma comunhão íntima com o Pai. Ele mesmo não precisando, ele orava continuamente. Mesmo sendo Deus, ele buscava o Pai continuamente. Ele saía de madrugada para orar. Por isso ele tinha essa certeza de que Deus ouve. Porque ele tinha um relacionamento íntimo. Sabe quando você tem um relacionamento íntimo com a pessoa e a pessoa está parada olhando para você e você sabe o que ela quer dizer? A pessoa é tão íntima sua que ela está parada olhando para você, sem dizer uma palavra, você sabe o que ela quer dizer. Quando nós temos um relacionamento íntimo com o Pai, Ele pode estar lá, do nosso lado, parado, sem nos dizer uma palavra, sem a gente sentir um toque, mas a gente sabe o que Ele quer nos dizer. Amém? Amém. Então, irmãos, a gente precisa vigiar para andar em ações de graças por todos esses motivos e por muitos mais. No Salmo 100, nos versículos 3 e 4, para concluir, diz: reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez. Sabe o que é isso? Se não fosse por Ele, você não existiria. Nós somos dele. Sabe o que isso significa? Ele nos comprou. Ele nos criou. E como nós nos afastamos dele, como nós nos perdemos, Ele pagou o preço e nos tomou de volta. Ele nos fez e somos dele. Somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. O versículo 4 diz: então entrem por suas portas com ações de graças, e em seus atos com louvor, deem graças a Ele e lhe bendigam o nome. Por quê? Porque Ele te fez e Ele te comprou. Porque você é povo dele, porque você é rebanho do pastoreio dele. Ele é o teu pastor. Amém? Amém. Então, outra coisa para a gente estar vigiando em oração. Colossenses 4:2, eu disse que era para encerrar, mas esse aqui é o último. Diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. O apóstolo Paulo coloca, no mesmo patamar
a gente se dedicar à oração, a gente estar alerta, né? Aquilo que Jesus ensina muitas vezes, orar e vigiar. Estejam em oração, estejam em alerta e sejam agradecidos. Tudo no mesmo patamar. Ore, vigie e agradeça. Seja sempre grato ao Senhor. Amém?